E aí então, hoje mais um vídeo voltado a você que está planejando uma viagem para o Rio de Janeiro, futuramente, obviamente, que estamos passando por essa situação aí, ainda aguardando essa vacina do Covid, e por enquanto não dá para ficar viajando, né, dando muito mole. O tema de hoje, né, transporte, é todo voltado para a questão do turismo, você que está vindo para o Rio de Janeiro, buscando uma viagem mais econômica, né, e se utilizar desses transportes públicos. Então, eu vou falar dos transportes públicos que a cidade oferece. Né. Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade de um país como o Brasil, um país subdesenvolvido, e ter vários problemas de infraestrutura que a maioria das cidades brasileiras tem, no turismo a gente pode falar que até tem uma certa facilidade, né? Muitos dos pontos turísticos ficam próximos aí a regiões com estações de trem ou estações de metrô, né? Pontos de ônibus, enfim, que facilita bastante na hora desses deslocamentos. Tá? Então, eu vou estar falando desses modais de transporte aqui do Rio de Janeiro e dando algumas informações deles, tá? Para você se localizar. Se você está chegando agora aqui, aqui é um guia turístico do Rio de Janeiro, a Giro Carioca Tour, existindo desde 2013, e há pouco tempo atrás eu comecei fazendo esses vídeos diferentes, meio que mostrando a cara e falando um pouco, né, trazendo um pouco de informações diferente dos vídeos antigos, se você vai ver aí, que são vídeos mais onde eu mostrava os lugares, não falava nada, só dava informação na descrição do vídeo. Então estou tentando aí dar uma mudada e aproximar mais, né, de quem você que está assistindo e que busca mais informações a respeito do Rio de Janeiro. Hoje em dia a gente vive um momento onde a galera gosta de monetizar as coisas, então muitas vezes faz chamariz para você num vídeo e você chega no vídeo e a pessoa não te dá a informação, ela só te engana e te leva lá para tentar tirar dinheiro de você. Aqui eu busco passar a informação e deixar ela exposta para quem quiser, tá bom? Então vamos ao vídeo, gente. Rio de Janeiro é uma cidade que tem 5 modais diferentes de transporte, tá? Ônibus, que é o mais utilizado pela população, metrô, trem, barcas e bonde, né? Ainda que tem bonde, vocês vão entender no decorrer do vídeo. Começando pelos ônibus, a passagem é R$ 4,05, eu acho muito cara para o serviço que é prestado. Porém, se você vem para o Rio de Janeiro para conhecer, para turismo, vai ser até eficiente, né? A única ressalva e questão relacionada a ônibus aqui no Rio é que o trânsito daqui é bem pesado, tá? Então, dependendo do horário, dependendo do local que você ficar, né, do deslocamento que você for precisar fazer, você pode demorar um pouco mais por conta desse trânsito, né, ser pesado, tá? Os sistemas de ônibus aqui no Rio, eles, dentro desse assunto, né, ônibus, eu posso falar dos BRTs. Provavelmente, se você já ouviu falar a respeito, eles nasceram em 2012 aqui no Rio. É um cara chamado Eduardo Paz, bem fanfarrão, que era prefeito da cidade, e ele tentou enfiar a goela abaixo que o BRT seria a solução do transporte no Rio de Janeiro. Por várias vezes ele falou isso. Só você dar um Google você encontra. Hoje ele pode falar até que não, porque ele é um cara bem saboado. Mas na época ele falou e afirmava muitas vezes, né, que o BRT seria a solução. Mas na verdade o BRT ele é um sistema de transporte limitado, voltado a cidades de médio porte, né, não para uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões de habitantes. E aqui, em pouco tempo, o BRT aqui ficou um sistema defasado, né, tanto na questão das obras, né, asfalto afundando, ônibus todo quebrado, e quanto na falta de planejamento mesmo ali, né, aonde construir as estações, fazendo as pessoas andar muito para conseguir atravessar uma rua, enfim, várias questões que não foram trabalhadas, não foram bem planejadas, tá? Então, se você não conhece o que é BRT, a sigla é em inglês. BRT é Bus Rapid Transport. Eu acho que é isso. Se não for, alguém, só você comentar aí. Mas eu acho que é isso sim. E é um sistema de transporte que chegou no Brasil, acho que nos anos 70. Eu lembro quando eu dei uma procurada, né, para saber aonde existia, e eu vi que já teve em Goiânia, ou ainda tem em Goiânia, em São Paulo, em Belo Horizonte, e o mais famoso que é em Curitiba, que mesmo lá sendo tão organizado, já está defasado, porque não é um sistema que comporta uma capacidade muito alta, né, de transporte. É nada mais que um ônibus, então é muito limitado, é devagar, né, enfim, ele não tem nem como comparar com um metrô e um trem, que tem uma capacidade muito maior, né, de transporte.
Então, se você ouvindo falar do BRT, é justamente isso. Tá? Aqui as linhas de BRT que tem, elas ligam o terminal Alvorada, a Zona Norte, né, que vai até o aeroporto internacional. Até cuidado se alguém te falar que é super tranquilo, não é muito longe, é demorado, e se você vai com bagagem é muito complicado, que esses ônibus enchem muito. Para o bairro de Santa Cruz também, da Alvorada até Santa Cruz, tem do Recreio até Deodoro, que foi na época das Olimpíadas, e tem... E são só essas estações. Tem uma que está em construção, mas pelo jeito vai sair de edição nunca. Passando para o próximo modal, fiz até umas anotações aqui hoje, gente, porque senão iria me perder. O próximo modal é o metrô. Tá? O metrô aqui no Rio de Janeiro, ele é bem limitado, tá? São duas estações. Se você for no site da Metrô Rio, que é a concessionária que administra esse transporte, ela vai te falar que são 3 linhas, mas na verdade são 2. Tá? São 3 linhas, eles falam 3 linhas, mas são 2. Por quê? A linha 1 e a linha 2 já existia e tinha um projeto da linha 1. O que eles fizeram? A linha 4, que era um projeto, eles foram importando, né, por conta da corrupção que aconteceu nessa construção e várias outras questões, a linha foi sendo encurtada e juntaram uma linha na outra. Né? A linha 1 e a linha 4 fizeram uma linha só. Então eles falam que são 3 linhas, mas é mentira. É uma linha só. Né? Você não vai fazer uma linha com 2 estações. Que a linha 4 mesmo, dentro do projeto da linha 4, você só tem a estação São Conrado e a estação Jardim Oceano, que fica ali no início da Barra. No meio do nada, construíram uma estação e fizeram um BRT. Então se você quer ir para algum lugar da Barra, você pega o metrô, você chega na Barra, você tem que descer, pagar uma nova passagem para pegar um ônibus. Que o BRT é nada mais que um ônibus, né? Então é muito mais complicado, né? Ao invés de você fazer uma linha toda, ficar fazendo parte, né? Pedacinho, enfim. Então esse é o modal. O valor da passagem do metrô é R$5. Existem vários tipos de passagens, né? O metrô com trem, metrô com ônibus. Enfim, lá no site da Metrô Rio você tem essas informações melhores, tá, gente? Porque nem eu mesmo entendo. Eu uso um que é Express, acho que é Expresso ou Express, não sei o nome do cartão, que é um lilás que ele dá acesso tanto a metrô quanto a ônibus, né? Mas e funciona como bilhete único, né, para ônibus. Então foi o que eu peguei. Mas tem vários outros tipos de cartões que você encontra lá no site da Metrô Rio. Tá? O metrô aqui no Rio de Janeiro, ele liga Zona Sul e Zona Norte e Centro. Tá? É o que eu posso dizer. A Barra é bem nesse início da Barra, então não conta muito, né? Conta mais dependendo do rolê que você estiver fazendo, pode ser interessante. Tá? Mas na prática mesmo ele liga essas 2 regiões, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte e Centro, as 3 regiões da cidade. Passando para o próximo modal, é o trem. Tá? As linhas de trens elas partem da Central em direção às cidades da Baixada Fluminense, bairros da Zona Norte e Zona Oeste aqui do Rio. Tá? No total são 8 ramais que você vai encontrar lá no site da Supervia, que é a concessionária que administra o serviço de trem. Custa R$4,70 a passagem e funciona de 4 da manhã, deixa eu ver aqui, eu até anotei aqui para passar. 4h30 da manhã às 11 da noite, de segunda a sexta, e nos finais de semana funciona de 4h45 da manhã até 9h10 da noite. O metrô, ele funciona segunda a sexta, de 5 da manhã até meia-noite, e final de semana e feriado ele funciona de 7 da manhã até as 11 da noite. Você tem que ficar atento nessa questão dos horários se você precisa de metrô, né? Se você estiver aqui no Rio de Janeiro, aqui na cidade. E aí a questão dos trens, né? Esses 4 ramais eles partem e depois alguns se subdividem, né, em outros ramais, tá? Então por isso que no total são 8. Mas partindo da Central do Brasil mesmo, aquela estação famosa que fica aqui no centro, é uma estação onde tem um relógio, ficou famoso com o filme Central do Brasil, tá? São 4 ramais que partem dali. Entendeu? Então dependendo do lugar que você for, é bem mais interessante, né? Apesar dos trens não serem tão modernos, né? Em relação a conforto, ele é quase igual ao metrô, mas a questão da velocidade ainda poderia ser melhor. Entendeu? Passando para o próximo modal, são as barcas. As barcas aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, elas ligam o centro do Rio, que é a estação Praça 15, né, a uma praça do centro histórico, uma das principais praças do centro histórico, a cidade de Niterói. São 2 estações, a estação Araribóia, que fica bem no centro de Niterói, e a estação Charitas, que é uma estação mais distante, no bairro mais distante de Niterói,
E essa linha Charitas Praça 15 é um absurdo. R$ 18 o valor da passagem. A viagem, né, deve durar uns 15, 20 minutos, creio eu. É uma barca toda fechada, né, porque ela vai pela uma parte mais próxima à entrada da Bahia, então por conta das ondulações, né, então ela é toda fechada e ela é mais rápida do que a barca convencional. A barca convencional, que vai do Rio para Niterói, tem viagem em média entre 10 e 15 minutos, depende muito da condição do mar. E também tem uma linha que liga Praça 15 à ilha de Paquetá, que é uma ilha muito famosa aqui no Rio. Tem um clima muito acolhedor de cidade do interior e muita gente vai lá para fazer passeios, né, pela ilha de Paquetá. O telefone vai tocar bem agora, gente. Bem, voltando. Então, essa linha, né, que faz essa ligação para Paquetá, ela dura em média, a viagem dura em média 45 minutos. Nos finais de semana é bem comum você encontrar pessoas indo a passeio até a ilha de Paquetá. É uma ilha bem bucólica, apesar da praia ser poluída, mas é muito bonito. Tem vários pontos históricos interessantes lá em Paquetá e muita gente vai, né? Eu, quando criança, ia muito nesse passeio para Paquetá. O valor da barca, né, essa que liga Praça 15 Araribóia, né, que é o centro de Niterói, Praça 15 Paquetá e Praça 15 Cocotá, que fica na Ilha do Governador, é R$ 6,50. Né? Olha a diferença por R$ 18,50 da outra barca. E, por fim, a linha Praça 15 Cocotá, que é na Ilha do Governador. Eu sinto que a CCR Barcas, que é a concessionária que administra, ela quer acabar com essa linha da Ilha do Governador, porque ela limita os horários de maneira muito absurda. E hoje em dia, para vocês terem noção, não funciona final de semana essa linha. Né? Só meio de semana e mesmo assim horários bem escassos. Então qualquer coisa a respeito dos horários das barcas, entra lá no site, CCR Barcas, é a empresa que administra. Lá você vai ter noção dos horários e tudo mais. Tá bom? E aceita bilhete único, né? Quando você tem bilhete único, você paga, cadê? 5,15, né? Tem esse desconto. E a barca ela funciona de 5 da manhã 5h40 às 11h30 da noite. E aí ela vai variar de acordo com a linha, né? Só você entrar no site da concessionária que você vai ter acesso ao horário certinho, tá? Para encerrar, eu falei dos bondes, né? O primeiro é a linha de bonde de Santa Teresa, que é uma linha que tem mais de 100 anos. É um passeio turístico, né? Apesar que muita gente que mora em Santa Teresa usa o bonde até por conta de deslocamento mesmo. É um bairro que fica numa região de morros e tem um transporte bem escasso dos ônibus, muito limitado, e o bonde facilitava muito. Só que em 2011 teve um acidente, né? Pessoas morreram nesse acidente, e desde então está uma obra, né, demorada, meio que reestruturando esse sistema de bonde ali, as linhas e tal, e demorando muito, tanto que a última vez que eu fiz o passeio, tem bastante tempo atrás, ele ia até o Largo dos Guimarães, que é o centrinho ali de Santa Teresa. Hoje acho que ele vai até além desse Largo dos Guimarães, mas eu não sei informar até onde vai. E hoje, antes o bonde era 60 centavos, hoje, se você quiser fazer esse passeio, é R$ 20. Os horários são bem limitados, até onde eu sei, o último horário saía 4h30 da tarde, mais ou menos, 4h30, tá? Então é bem limitado. Final de semana, quem quer fazer esse passeio tem que chegar cedo lá, porque não pode viajar em pé, só vai sentado, e as vagas são poucas, né, no bonde, ele é pequeno. E é até rápido, né, o percurso, acho que uns 15, 20 minutos, se não me engano. E é bem interessante, passa em cima do Largo dos Arcos da Lapa, né, tem todo esse apelo histórico. E Santa Teresa, um bairro artístico, histórico da cidade, é um passeio bem legal. Mas tem que ter cuidado porque ali dá muito roubo, tá? É uma área que sofre bastante com isso. O outro bonde veio, né, para a cidade com as obras, né, para as Olimpíadas de 2016, que são os VLT. É o veículo leve sobre trilho, que é um bonde moderno. Tá? E essas linhas são 3 linhas que elas interligam pontos do centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, elas passam por estações de metrô, estações de trem, das barcas, né, e até o aeroporto de Santos Dumont, que era um ponto bem complicado de se chegar. Só que eu acho que esse projeto ele veio no momento errado, sabe? Que a cidade não tem um sistema de transporte eficiente, né? Então, quando tivesse um transporte eficiente, linhas de metrô, umas 10 linhas de metrô, ou pelo menos as linhas interligando as principais regiões da cidade, eu acho que seria muito mais interessante do que aconteceu, né? Que ele veio de maneira meio prematura, então que você não tem muitas pessoas usando esse tipo de transporte, né?
Então eu acho que ele vem no momento errado, sabe? Ele poderia aguardar um pouco mais e esperar a cidade se estruturar melhor, para aí sim você ter esse transporte interligando ali o centro da cidade, mas acaba sendo interessante, né? Por conta disso, dele interligar vários pontos do centro. São 3 linhas, eles funcionam de, deixa eu ver, eu anotei tudo hoje, acho que essas informações são bem, eu gosto de ser bem preciso, de 6 da manhã à meia-noite, só que cada linha, tem linha que vai até 10 da noite, então assim, a concessionária que administra esse transporte é a VLT Carioca. Ele não tem catraca, o ponto não tem cerca nem nada, você chega, você entra, você mesmo vai lá e valida o seu cartão, tá? E ele circula ali pelo centro da cidade. E é interessante para quem vai para o Santos Dumont, né? Porém, você muitas vezes chega e não tem como trocar dinheiro, é tudo maquininha, né? E às vezes a máquina dá defeito, eu mesmo já tentei carregar meu cartão e não consegui, e não tinha ninguém para reclamar, né? Então é um pouco complicado nesse sentido. Então, esses são os modais da cidade do Rio de Janeiro, eles, para o turismo, eles facilitam muito, né? Como eu falei, você quer ir para o Cristo Redentor, você tem ônibus pela Zona Sul, várias linhas de ônibus que vão ou para o Cristo ou para o próprio Pão de Açúcar, que tem um ponto de ônibus em frente à estação do teleférico do Pão de Açúcar. Então, se você vem para turismo na cidade, você não vai sentir tanto esse impacto negativo dos transportes, né? Porque é muito bem servido nessas áreas. Tá? Você chega muito fácil e acaba sendo tudo meio que próximo, né? Se for um pouco mais distante, você pega o metrô, de metrô você desce dentro do Maracanã praticamente, né? Ou de metrô você vai até as praias oceânicas como Ipanema, Copacabana, Leblon, você chega fácil a essas praias, né? Chega na Praia do Flamengo, o próprio centro da cidade, você faz tudo a pé, de maneira bem fácil. Então assim, ele facilita bastante no que toca a turismo, né? Apesar de a gente estar agora nesse momento, eu acho que serve para você planejar, né, uma futura viagem para o Rio de Janeiro, conhecendo mais dos tipos de modais que a gente tem aqui na cidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e pegar essas informações e elaborar aí o seu próprio roteiro, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.